Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para falar de NFL. Que final de semana maravilhoso! Um final de semana, enfim, com NFL. Então, olha, tudo é maravilhoso. Tô aqui felizão, com um sorriso no rosto, porque nós temos muitas coisas para falar de jogos, tá? Impressões do que vimos nessa primeira semana de pré-temporada. Muitas partidas, a gente já falou dos jogos da quinta-feira na sexta-feira, mas aí tem sexta, sábado, domingo, bastante coisa pra gente apontar, como destaques, né? Eu vou ver um lado positivo hoje aqui. Quero falar do Caleb Williams, quero falar do Bo Nix, grandes destaques deste final de semana. Quero também saber a opinião de vocês, o que vocês viram, o que gostaram. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, deixa o seu like. Se puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador aqui do canal, né? Tem vantagem, grupo no Telegram, sorteio de prêmios, com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial do time da NFL, modelo Nike Game, uma réplica da Duke, a bola da NFL da Wilson e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanática, que é a nossa parceiraça. Aqui embaixo na descrição tem link, tem cupom de descontos e vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar então porque faltam 24 dias para o kickoff, o jogo entre Chiefs e Ravens, dando o pontapé inicial na temporada 2024 da NFL. Então falta pouco sim. E faltam 25 dias para a sexta-feira, dia 6 de setembro, um momento especialíssimo da primeira partida da NFL em solo brasileiro. Neoquímica Arena receberá Philadelphia Eagles e Green Bay Packers e o Toque Passe estaremos lá, tá? Faltando menos de 800 inscritos para a gente bater a meta de 25 mil inscritos até o kickoff, né? Dia 5 de setembro começa a temporada, espero ter 25 mil inscritos aqui no Toque Passa. Você pode colaborar contribuindo aí, passando para a galera, conhece o Toque Passa aí, entra nesse site que você vai gostar. E aquele multirão, né, que eu estou convocando já há alguns dias, tá funcionando, estamos crescendo graças a vocês. E vou reforçar também, quem faz parte do Clube Amigo Ligado Plus tem uma vantagem extra, que é um bate-papo que na temporada vai rolar toda semana, né? A gente vai bater papo sobre a NFL, uma vez por semana, uma horinha, a gente vai conversar do que está rolando por vídeo e teremos essa conversa hoje, tá? Então fica ligado, você que é amigo ligado do Plus, vai ter um post na aba comunidade, logo mais, que eu vou colocar o link para vocês entrarem às 7 da noite no horário de Brasília, a gente conversa sobre o que rolou no final de semana e outros assuntos que vocês queiram conversar. Vamos começar então apontando o que eu gostei, né? O que merece destaque, né? Tem coisas positivas, coisas negativas. Vou começar falando do kickoff, né? Só reforçando aqui antes de começar o papo mesmo, chama lá o toquepassa.com, nosso site, tem várias notícias, vários resumos, eu passei pela maioria dos jogos, tem algumas informações, tem aqui desde sexta-feira com o Penix jogando pelos Falcons, os Texans contra os Eagles, a dispensa do Juju Smith-Schuster, o Jerry Jones também dando uma sabonetada aqui no caso da polêmica do CeeDee Lamb, tem várias notícias lá também, acessem toquepassa.com, tá bem recheado, a gente tá atualizando, essa época é muito boa, né, começa a ter muita notícia mesmo, então acesse toquepassa.com. Quero falar então dos kickoffs, esperava bastante ver esses jogos aqui. A gente já tinha falado um pouquinho da nova regra do kickoff na partida do Hall da Fama, e agora com mais partidas a gente começa a ter uma ideia melhor do que vai ser essa nova regra. Eu gostei de uma descrição que usaram na transmissão do jogo entre Colts e Broncos, que falava assim: eu esperava o kickoff como uma situação de screen pass, né? Alguém recebe a bola e tem toda aquela proteção e o cara vai caminhando. Mas é mais como um jogo terrestre mesmo, que você tem que brigar por cada centímetro. E tem sido bastante isso, né? Ainda é começo, ainda é teste, estão experimentando muitas coisas, mas não está entregando aquilo que a gente imaginou que ia ser. Talvez a gente tivesse exagerado também na expectativa, acreditando que ia ser toda a jogada ali, um grande retorno, e não é o caso, né? Então tem alguns... Ontem no jogo dos Broncos mesmo teve um kickoff para os Colts que foi dentro da endzone, o cara recebeu dentro da endzone e tentou correr, parou na linha de 18 jardas. Pô, se tivesse ajoelhado teria sido melhor a posição de campo, mas agora é hora de testar. Eu acho que o pessoal tem cartas na manga ainda para trazer quando a temporada for para valer. E algumas dúvidas pintaram, né? O Andy Reid, né, técnico dos Chiefs, inclusive pediu que a NFL esclareça algumas situações, falando especificamente do que aconteceu no jogo dos Chiefs contra os Jaguars, porque teve uma situação de retorno ali, você tinha o Deneric,
Prince e o Mecole Hardman posicionados lá atrás para receber o chute. O cara dos Jaguars chuta, a bola quica dentro da end zone e volta para dentro de campo, ali na linha de 1 jarda, meia jarda, coisa assim. O Mecole Hardman se ajoelha dentro da end zone e toca na bola ali e achando que ia ser um touchback. A marcação inicial foi de touchback. Só que aí a jogada foi revista. Já era os últimos 2 minutos. O Doug Peterson falou que ia desafiar, porque a galera já tinha cantado no ouvido dele que seria um safety. Como foi nos últimos 2 minutos do primeiro tempo, a revisão veio da cabine e eles olharam e falaram assim: não, isso aqui é um safety na atual regra. Eu fui até olhar, porque é confuso. Aí você pega as orientações do site da NFL, aí você não tem claramente essa situação da bola quicar dentro e a bola sair. O Doug Peterson falou, quando a bola quica dentro, ela ainda é uma bola viva, né? Não é um touchback automático. Então, como ela volta para o campo, qual que é a situação? O cara que pegar lá dentro, ele pode ajoelhar ou pode retornar. Como é que fica? Fui olhar na regra, entrei lá no site, na regra 6, que fala dos kickoffs, e cara, tem todos os tipos de informação, mas não tem essa situação específica da bola bater dentro da zona, ir para dentro de campo e então alguém pegar e trazê-la de volta, né? O que acontece nesse caso? Mas pelo que dá a entender, os diversos pontinhos ali, a marcação foi correta, era uma marcação de safety mesmo. Foi bom que aconteceu durante a pré-temporada, um jogo sem consequências, então os Chiefs não vão lamentar o resto da vida, pô, perdemos o jogo por conta dessa jogada, né? Mas precisa entrar nos detalhezinhos. E toda regra é assim, né? Você cria uma regra, depois vão acontecendo algumas situações de jogo que você não consegue prever, né? E esse caso aqui, a marcação foi correta e serve de alerta para todo mundo. Então não dá para fazer o que o Mecole Hardman fez. Não vou aqui recriminar tanto assim o Hardman, achar que ele fez uma tremenda besteira, por mais que tenha sido uma besteira, mas confesso que no primeiro momento, inclusive a arbitragem, né? Marcou o touchback e depois voltou atrás e deu o safety. Concordo com o Andy Reid, a gente precisa entender um pouquinho mais o que está acontecendo com esse novo kickoff. Vou falar de lesões também, tem bastante notícia no toquepassa.com. Na sexta-feira, o Nate Wiggins, da equipe dos Ravens, deixou a torcida lá em Baltimore bastante preocupada. Cornerback fazia um bom jogo, a primeira campanha ali, muito bom, defendendo 3 passes, estava bom na cobertura, falhou no touchdown, no touchdown dos Eagles, mas o problema aqui foi que ele saiu machucado, ele saiu com uma lesão no ombro, ficou preocupante. E aí, qual que vai ser o caso? O cara estava jogando bem, deve ser titular, deve começar na escolha de primeira rodada. O que vai acontecer com o Nick Wiggins? Segundo o Harbaugh, tá tudo bem, tá? Não foi um problema sério e não vai preocupar aqui para a continuidade dos treinamentos e para a temporada. Então, nesse primeiro momento, a informação que veio do próprio John Harbaugh é que está tudo bem com ele. Mais grave foi na equipe do Kansas City Chiefs, coloquei lá no toquepassa.com, tem aqui o Marquise Brown, né, o Hollywood Brown, ele saiu machucado, foi parar no hospital lá em Jacksonville, foi logo na primeira jogada da partida, ele recebeu um passe de 11 jardas e caiu meio torto, caiu estranho e saiu com uma dor no ombro, e ombro esquerdo, aliás, né, foi para o hospital em Jacksonville, passou por uma série de exames e perceberam uma luxação na articulação externo-clavicular. Um nome bonito, né? Mas a região aqui da clavícula aqui tem um problema. No domingo ele foi liberado do hospital, voltou para Kansas City, mas resta uma dúvida aqui se ele vai ter condições de jogar na abertura da temporada daqui 24 dias. O pessoal lá lembrou, nos Chiefs mesmo, em 2019 rolou um problema, uma lesão do mesmo tipo com o Tyreek Hill, na semana 1 e ele só volta a jogar na semana 6. Então, uma recuperação de 4 semanas, restando 24 dias para começar a temporada, ele ficaria de fora. Mas cada caso é um caso, a gente não sabe exatamente qual que é a gravidade, não tem aqui uma definição se ele vai estar disponível ou não. O Marquise Brown, Hollywood Brown, que chega para tentar ajudar nesse grupo de recebedores, né? Ajudar o Mahomes. Tantos problemas no ano passado, ele era uma das expectativas de que as coisas melhorassem esse ano, então perder logo no começo, né, não podendo enfrentar o ex-time ainda, a equipe dos Ravens que draftou o Marquise Brown, não poder contar com esse fator lei do ex na primeira semana seria um problema. Por falar em lesão, queria citar a questão do Guardian Cap
né? A gente viu durante os treinamentos alguns jogadores usando aquela proteção no capacete, aquela proteção externa, com uma touquinha que imitava o desenho do capacete. E alguns jogadores foram para campo com essa proteção extra, inclusive o running back, o Jonathan Taylor, da equipe dos Colts. Ele não se comprometeu a usar essa proteção na temporada também, mas a NFL já liberou que usasse em jogos, né? No começo era obrigatório você usar nos treinamentos. Depois de um ano, pô, pode usar em jogo também e pode usar na temporada regular. Não sabemos se vão adotar ou não. Não me incomodou, tá? Visualmente, de longe principalmente, você nem repara que é uma touquinha em cima de uma proteção que está no capacete, que tem uma proteção, né? E quem, assim, o que eu falei, não me incomodou nem um pouco. E acho que quem virar e falar assim, ah não, isso aqui tá acabando com o esporte, olha que coisa patética, tá ficando ridículo, né? Não se faz mais jogador como antigamente, eu acho que é uma besteira. Não é a sua cabeça que tá perigando o seu cérebro virar mingau, não é o seu cérebro que tá correndo risco. Então, né, deixa o cara lá. Se o cara quer proteger, eu concordo, né? Porque, ah, sou fortão aqui, aí toma uma pancada, sai todo tonto, e o problema pinta anos e anos depois, né? Ele vai ganhar uma baita de uma grana, mas vai estar completamente trelelé da cabeça, né, por conta dessas pancadas. Se protege, se ajuda, não me incomoda, pode usar o capacete aí sem problema nenhum. Vou destacar a volta de alguns veteranos aqui, começando com o Joe Burrow. O Joe Burrow esteve em ação na primeira campanha da derrota do Cincinnati Bengals para os Buccaneers, 17-14 para os Bucs. Primeira campanha apenas, né? Tentou 7 passes, completou 5, teve um passe para touchdown para o T. Higgins, né? Foi bem ali, 51 jardas, algumas boas conexões. É bom voltar aqui. A pré-temporada serve para isso, para os veteranos. Ninguém está duvidando do Burrow, né? Então ele vai sentindo um pouquinho mais a linha ofensiva, vai sentindo seus recebedores, o Higgins jogando depois de toda essa novela, descontente ainda com a situação contratual na equipe dos Bengals, talvez indo para Last Dance, essa última temporada lá em Cincinnati, mas uma boa conexão com o Burrow voltando, tirando aquela coisinha ruim depois de ter ficado fora das partidas finais da temporada passada. O Anthony Richardson também, né? Ele que na temporada passada começou bem, começou com alguns momentos interessantes, principalmente correndo com a bola. Ele jogou só 4 partidas e se machucou, voltando de cirurgia. Não encheu os olhos, mas foi bom vê-lo em campo mais uma vez, né? Esteve lá em ação na derrota dos Colts para os Broncos por 34-30. Tentou 4 passes, conectou 2, 25 jardas apenas. Na primeira campanha teve um passe dele que merecia ser interceptado. Então você percebe que está faltando um pouquinho de ritmo, está faltando um pouquinho dessa leitura. Muito tempo fora mesmo, né? Mas, ok. Né? Teve um first down interessante, num passe de 19 jardas para o Alec Cox. Foi o único first down nessas 2 campanhas dos Colts. É tirar em aca, né? Recobrar o ritmo, uma coisa é você treinar, outra coisa é você ir para campo, mesmo que seja pré-temporada, tomando os devidos cuidados, faz bem o Anthony Richardson. Pudemos ver o Trey Lance jogar também, né? Quase um ano já da troca dos Cowboys com os 49ers pelo quarterback. Não foi assim, foi meio misto, né? Meio misto aqui, 25 de 41 nos passes, 188 jardas, nenhum passe para touchdown, nenhuma interceptação. Foi o principal corredor da equipe dos Cowboys no jogo contra os Rams. 44 jardas em 6 carregadas. Foi uma derrota dos Cowboys para os Rams por 13-12. Isso aí, 13-12. Nada espetacular. E nesse jogo ainda tivemos o Stetson Bennett, um cara que chamou tanta atenção da galera no ano passado, foi draftado na 4ª rodada pelos Rams na temporada passada, vindo de Georgia, né? Ganhando os títulos com Georgia. Não era um cara badalado, apesar de ser o quarterback de um time campeão. E ele acabou ficando fora da temporada com alguns problemas particulares, né? Voltou agora e foi um dia estranho. Vamos caracterizar dessa forma para o Bennett, né? Ele jogou o jogo todo, foi o único quarterback da equipe dos Rams, tentou 38 passes, completou com 24 deles, 224 jardas e lançou 4 interceptações. 4 interceptações. Interceptação para o time, para melhor defesa dos Cowboys no dia, para a segunda melhor, para a terceira melhor, para todo mundo. Ele saiu distribuindo interceptação, mas se redimiu ali, né? Foi dele o passe para o touchdown da vitória.
e acabou saindo com uma boa imagem. Então, um review misto aqui do Bennett, a gente não consegue cravar sobre ele, não conseguia cravar nada sobre ele antes desse jogo, né? Na temporada passada, no draft é difícil apontá-lo, ele não era o grande responsável pelos títulos do Georgia, mas a gente sai com um review misto aqui do Bennett nesse jogo, nessa vitória dos Rams sobre os Cowboys. Vamos lá falar de calouros então, que tivemos muitos, principalmente os quarterbacks, eu quero falar mais dos quarterbacks calouros aqui, que passaram boas impressões. Vou começar falando do Spencer Rattler, né, o quarterback da equipe do Saints, né, foi draftado neste ano. Derek Carr foi o quarterback titular, mas o Rattler deu uma boa impressão para a torcida dos Saints. Talvez venha a ser titular em algum momento da temporada. O Derek Carr entrou e foi o Derek Carr, né? Né? Jogou ali, tentou 6 passes, completou só 2, 12 jardas apenas, nada que encantasse, né? Aí veio o Jake Hinner, depois o Rattler, que na primeira campanha dele conduziu o time ali por 70 jardas, foi bem nessa primeira campanha, e ele mesmo completou com um touchdown terrestre, e né, foi bem ali uma corrida de 4 jardas, se não me engano. Depois ele conduziu o time na campanha que deixou em posição de chutar o field goal da vitória. Então teve um pouquinho, sofreu sim, tá jogando com o terceiro time do Saints, sofreu quando atuou com jogadores mais fracos, muitos jogadores que não devem fazer parte do elenco do Saints na temporada regular, mas conseguiu tirar alguns aspectos positivos aqui. Um cara que veio de um hype enorme no high school, que depois caiu bastante no college football, chegou sem tanta pretensão nesse draft, muitas dúvidas sobre o Rattler no geral, e acabou passando uma boa impressão. A primeira impressão dele aqui foi interessante, assim como foi interessante a primeira impressão do Michael Penix. Michael Penix, jogador dos Falcons, né? Ele sofreu um fumble na segunda campanha ofensiva. O Cousins não está jogando ainda, então o Penix foi o titular. Dúvidas, principalmente pela posição que ele foi draftado, né, na primeira rodada, a equipe dos Falcons precisando de tanta coisa, gastando um baita de dinheiro com o Kirk Cousins e escolhendo o quarterback de Washington. Ele jogou até quase metade do segundo quarto, acho que a primeira campanha do segundo quarto, tentou 16 passes, completou 9, 104 jardas, uma atuação sólida, interessante, ganhou elogios depois do Raheem Morris, o head coach da equipe dos Falcons. Ok, né? Não foi nenhum maravilha, nenhum primor ali, mas teve uma boa primeira impressão também na equipe dos Falcons. Não é para jogar nesse ano, né? Convenhamos, o torcedor dos Falcons imagina que o Cousins vai ser o titular nesse ano e pelo que pagaram, no próximo ano, né? Então tem tempo para maturar aqui o Michael Penix. Tivemos o jogo dos Vikings, e aqui foi interessante, vitória dos Vikings sobre os Raiders por 24-23. Começando aqui pelo lado dos Raiders, não são calouros aqui, né? Muitos criticou até da situação dos Raiders não draftarem nenhum quarterback nesse ano. O Gardner Minshew e o Aidan O'Connell vinham tendo críticas bem pesadas durante o training camp. Falaram que os caras não se encontravam, não entravam na mesma página que o ataque, tinham dificuldade de leitura, e acabou sendo interessante, tá? Acho que os dois aqui foram ok. Tudo bem, não era a defesa dos Vikings jogando no máximo que podia, mas foram interessantes aqui, né? O Gardner Minshew foi 6 de 12, 117 jardas e um passo para touchdown. Parece estar na frente, nesse momento, pelo que eu vi, né? Eu colocaria o Gardner Minshew como titular e o Aidan O'Connell que sai com a moral do ano passado, pelo que fez, pela bomba que pegou na mão ali e depois entregou bem, né? Foi 7 de 9, 76 jardas. O Gardner Minshew trouxe uma coisinha diferente, uma coisa mais, né? Um tchan a mais, acho que combina com os Raiders. Mas o J.J. McCarthy eu gostei bastante. Foi uma boa impressão também, tá? Tinham vários reports, a gente falou aqui dos Raiders, quem acompanha os treinos dos Vikings via o McCarthy entregando muito bem, falavam que ele estava pronto para ser titular. Sam Darnold nesse momento é o quarterback titular, foi a titular na primeira campanha e jogou pouco ali, tentou 8 passes, completou 4, 59 jardas, nada incrível. E aí entrou o J.J. McCarthy, né? O McCarthy primeira campanha dele foi interceptado. Aí veio aquele ponto, tá aí, ó, tá aí. É aquele cara que eu mais esperava em Michigan. Mas ele respondeu muito bem.
Na campanha seguinte, ele era o quarterback, lógico, mas não foi o touchdown dele, né? Teve um touchdown em seguida. E depois ele conseguiu 2 passes para touchdown. E passes longos, né? Teve um 45 jardas para o Tristan Jackson e um passe de 33 jardas para o Trent Sherfield. Foram boas conexões. Terminou com 17 passes tentados, 11 completados, 188 jardas, 2 passes para touchdown e uma interceptação. Correu 2 vezes com a bola, 18 jardas, 2 corridas de 9 jardas ali. Mas interessante, né? Eu acho que o McCarthy pode acabar queimando minha língua. Eu falei aqui que eu não achava que ele era o quarterback para ser draftado na primeira rodada. Tudo que eu vi de Michigan não me passava uma boa impressão, mas nesse jogo aqui eu fiquei com uma impressão melhor, muito mérito, né, do Kevin O'Connell, o head coach. E aí, se a gente tiver os Vikings acertando também a posição de quarterback, essa NFC Norte vai ficar mais do que espetacular, tá? Ó, linda mesmo, tá? Jaden Daniels, né, lá no Washington Commanders também foi bom. Teve apenas uma campanha ofensiva e era contra a segunda linha defensiva da equipe dos Jets, né? Ele foi o titular, mas os Jets colocaram todos os reservas ali. 2 de 3 nos passes, 45 jardas, correu para o touchdown, não teve grande pressão, mas passou uma boa impressão para a gente, né? Não teve tanta pressão, mas passou uma boa impressão. E nós tivemos também, aí acho que os 2 maiores destaques para mim no final de semana, Bo Nix na equipe do Denver Broncos. Falei do J.J. McCarthy poder queimar minha língua, o Bo Nix pode queimar mais ainda. Jogo bem interessante, eu gostei muito do que eu vi, tá? O Jared Stidham foi o quarterback titular, 4 de 7, 37 jardas, uma interceptação. E aí depois dessa interceptação entrou o Bo Nix ali e ó, segundo time, né, contra a segunda defesa dos Colts, sempre tem que colocar essa perspectiva aqui, então não jogou com os principais jogadores, mas também não enfrentou os principais jogadores dos Colts. 5 posses, 4 delas terminaram em pontuações, tá? Foi 15 de 21 nos passes, 125 jardas passadas. Teve o passe para touchdown para o mesmo passe de 1 jarda, mas uma bela jogada ali. Lá no toquepasse.com tem ali o videozinho. Eu não posso colocar aqui, senão, né? Eu sou desmonetizado. Mas eu gostei bastante, tá? Para mim, tá claro que ele merece a chance como titular. Sean Payton deu aquela amenizada ali, falou, não, todo mundo foi muito bem, a gente vai observar, aqui a gente consegue ter mais detalhes do que está acontecendo, mas se o Bo Nix vem com o Stidham dividindo as chances entre os titulares, o Zach Wilson é o terceiro cara ali, entrou também depois de terceiro, foi 10 de 13, 117 jardas passadas, mas, né, convenhamos, a gente sabe o que esperar do Zach Wilson. Entre o Bo Nix e o Jared Stidham, nessa situação dos Broncos, eu não penso 2 vezes e coloco o Bo Nix para jogar. É um time que tem seus problemas, mas tem algumas peças interessantes no ataque. E é o Stidham. Então, deixa o garoto lá. Eu gostei da postura dele no pocket, a leitura foi muito interessante. Quando correu um pouquinho ali, tentou correr 3 vezes, 17 jardas, teve uma corrida de 11 jardas. Tem algumas coisas bem interessantes aqui no Bo Nix. Não acho que ele... não vou mudar toda a minha percepção que eu tinha pré-draft. Acho que ele tem algumas falhas aqui, mas funcionou bem nesse primeiro jogo. Colocando em perspectiva, contra a segunda defesa dos Colts, um jogo de pré-temporada, a primeira semana, mas passou uma ótima impressão para mim. Gostei mesmo, acho que foi um dos nomes mais badalados aqui dessa primeira semana de pré-temporada, foi o Bo Nix na equipe dos Broncos. Só que não conseguiu superar o que aconteceu com o Caleb Williams. Caleb Williams virou uma mania, o torcedor... Botei a camisa dos Bears aqui, não virei torcedor dos Bears, mas eu acho que acertaram. Os Bears estão acostumados a errar tanto em quarterback, nunca tiveram um franchise quarterback, e agora parece que está certo. Não é empolgação, já falei, perspectiva, primeira semana da pré-temporada, muita coisa a passar, mas a primeira impressão dele foi muito interessante. Ele abriu ali a caixinha de ferramentas e mostrou o repertório dele, o que ele sabe fazer, e eu achei muito legal. 2 campanhas, 20 snaps no total, 7 passes tentados, 4 completados, 95 jardas, uma corrida em scramble, que improvisou uma corrida ali com 13 jardas conquistadas, teve um belo passe para o DJ Moore, teve situação de terceira para 13 que ele conseguiu reverter e converter para a primeira descida, uma conexão com o Cole Kmet, em movimento e um passe muito bem colocado. Até vi uma comparação, falaram assim, pô, ele fala tanto do Aaron Rodgers, que ele é fã do Aaron Rodgers, e ele fez uma movimentação muito à la Aaron Rodgers,
com toda a calma, com toda coisa que a gente tem que colocar numa pré-temporada, muita calma nessa hora, mas ele fez uma jogada parecida com o que a gente está acostumado a ver do Aaron Rodgers. O passe para o DeAndre Swift, né, sem olhar aqui, a pressão chegando, ele olha para o cara, faz assim um passezinho muito rápido, mostrando muita capacidade de improviso, uma boa leitura, né, uma primeira impressão excelente. A gente está elogiando dentro do cenário que a gente pode elogiar neste momento. Não estou acompanhando todos os treinos, né? Não estou lá, mas quem acompanha os treinos elogia e a gente olha para campo, na primeira chance que a gente tem, a gente vê uma coisa que é positivo também. Muita água vai passar debaixo da ponte até chegar a hora de estrear mesmo, e na hora que for para valer, muda de figura, a coisa é diferente, é de fato para valer. Mas essa primeira impressão que a gente tem do Caleb Williams é que ele é realmente tudo aquilo que a gente imaginava que ele fosse. E eu espero que seja, tá? Eu espero que seja. Eu espero que quem eu esperava que fosse bom, seja bom. E caras que eu tinha alguma dúvida, como eu falei de DJ McCarthy, como eu falei do Bo Nix, queimem minha língua e joguem muito bem. O que eu mais quero na NFL é quanto mais times melhores, melhor pra gente que assiste futebol americano. Minhas impressões, quero saber de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, compartilha o que passa. E aquele abraço.